Olá, terceiro ano, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 2/10. Olha, chegamos aí no segundo dia do mês de outubro. O mês de outubro é o 10º mês do ano. E também nesse mês é comemorado o Dia das Crianças, tá certo? Hoje, com o terceiro ano, a gente tem uma aula de matemática. Então, tia Fabiana quer que você pegue seu livro, Sucesso, Matemática, tá certo? E também deixa aí do lado caderninho de matemática, para a gente aí dar início à nossa aula de matemática, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, não é? Chegando aí no sábado e domingo, final de semana. Que bom que já chegou aí o final de semana. Eu tô achando que esses dias, esses meses, eles estão correndo, não é? Já estamos aí no final de semana. Amanhã já é dia 3. Olha só, domingo é dia 4 e segunda já é dia 5. Olha só, chegamos aí muito rápido no mês de outubro, certo? Ó, beijo para esse terceiro ano, tá certo? Eu quero aqui parabenizar os alunos do terceiro ano que está sempre ali presente nas nossas aulas online, não é isso? Fernando, Malu, Eduardo, Anthony, David, Davi, não é? Quem mais? Magno, Clécio. Esses alunos estão sempre ali participando dessas aulas, tá bom? Não esquece que toda semana a gente tem lá uma aula online, tá bom? Olha só, também não pode esquecer dos nossos trabalhos. Nós temos aí 2 trabalhos. O trabalho de matemática, que são jogos matemáticos, que você vai escolher um jogo matemático e vai confeccionar, gravar um vídeo de até 1 minuto, mandar para a tia Fabiana e depois você vai apresentar esse jogo lá na nossa aula online. Também a gente tem o trabalho de oficina de negócios, que você vai fazer na tela, não é? E vai escolher uma obra de arte, seja de Tarsila do Amaral, Cândido Portinari ou Romero Brito. Você vai escolher uma arte, vai fazer lá uma releitura, vai fazer a arte, pintar, assinar a sua arte lá naquela tela e mandar também para a tia Fabiana. Nós temos aí 2 trabalhos, tá certo? Não esquece. Agora vamos pegar o livro Sucesso, porque ontem a gente trabalhou gráficos, não foi? Ontem a gente aprendeu a trabalhar gráficos e hoje a gente vai para a página, olha só, 166 do livro Sucesso, página 166 do livro Sucesso. Olha só, hoje a gente vai trabalhar tabelas, tá certo? Do livro Sucesso. Tia Fabiana já está aqui com o livro dela, Matemática, página 166. Você coloca na página a data de hoje, que é dia 2/10/2020, tá certo? E vamos aí iniciar a leitura para a gente aprender mais um novo conteúdo. Vamos lá? Tabela. A professora de História de Marcos realizou uma pesquisa em sua sala de aula em relação à preferência das crianças entre os conteúdos das disciplinas. Será que aí tem matemática? Nos 2 turnos, veja como ela organizou as informações obtidas. Preferência de conteúdo de História nas turmas da professora Eliane. E aí ela tem conteúdos de História. Chegada dos portugueses do Brasil. Pela manhã, ela teve 8 votos. À tarde, ela teve 7. Quem sou eu? 12 pela manhã, 11 pela tarde, no total de 23. Independência do Brasil. Ela teve 4 pela manhã, 5 à tarde e ao total ela teve 9. Cultura africana e indígena. Ela teve 6 pela manhã e 6 pela tarde, com um total de 12. Aí, gente, ela fez, não é, uma pesquisa e aí ela não realizou, não é? Ela não fez no gráfico, ela fez em uma tabela, não é? Veja só como a tabela dela foi feita. Ela colocou os conteúdos que ela queria saber e fez a pergunta. Os conteúdos estavam relacionados à matéria de história.
E aí, ó, ela fez manhã, não foi? Tarde. O conteúdo foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Eu acredito que vocês já deram até esse conteúdo, não é? Foi quando os portugueses aqui chegaram no nosso país. Pela manhã ela teve 8, à tarde ela teve 7 e o total foi 15. Depois foi quem sou eu? Quem sou eu? Não é? Esse conteúdo ele fala muito da gente. Quem sou eu? Eu sou Fabiana, não é? E aí, quem é você? Aí você vai falar quem é você. Esse conteúdo teve 12 pela manhã, teve 11 à tarde, com um total de 23. Depois, a gente falou sobre a independência do Brasil, não foi? Outro conteúdo abordado por ela foi independência do Brasil. E aí, ele teve 4 pela manhã, 5 à tarde, com um total de 9. E, por último, foi cultura africana e indígena. 6 pela manhã, 6 pela tarde, teve 12. Cultura africana e indígena, não é? É a cultura dos índios e a cultura dos negros. Que muita dessa cultura, ela tá lá com a gente também, não é? Muita coisa a gente herdou aí dos índios e da África. A tia Fabiana viu até quando tia Ana tia Jane estava dando lá uma aula, lá online, tia Jane estava lá falando de algumas palavras indígenas, falando aí da África, falando aí de uma comida bem gostosa, que é o cuscuz, não é? Falou aí de muitas palavras que está relacionada tanto à cultura africana como indígena, não é? Que vieram dos negros. E aí, esse nome aqui, ele é dado como tabela, não é isso? Tabela. Essa tabela também ela é usada para fazer pesquisa. Diferente daquela que a gente trabalhou ontem. Ontem a gente trabalhou gráficos, não é? E aí a gente trabalhou quais foram os tipos de gráficos que a gente trabalhou. Olha só, a gente trabalhou o gráfico do eixo vertical, o gráfico do eixo horizontal, não foi? Depois a gente trabalhou aquele gráfico que parece uma pizza, o gráfico pictórico e, por último, o gráfico linear. Tia Fabiana falou até que a gente ia ver muito desses gráficos. Agora, não é? Nesse próximo mês agora a gente tem as eleições para prefeito e vereador. E na televisão eles mostram muito como é que está o índice de votos para esses prefeitos e esses vereadores. E para fazer esse tipo de pesquisa, eles utilizam o gráfico para demonstrar a gente em casa. Estão lembrados que ontem a tia Fabiana falou? Olha só, embaixo ele diz o seguinte: o resultado da pesquisa feita pela professora foi organizado em uma tabela, correto? As tabelas possuem diferentes tipos de informação. Elas auxiliam a visualização da informação num todo. As tabelas são muito presentes em nosso dia a dia, pois auxiliam a organizar informações, pesquisa e tempo. O calendário é uma tabela de organização do tempo. Olha só, sim, tia Fabiana? Sim. O nosso calendário ele também é uma tabela, não é? Eu comecei a aula dizendo que o mês de outubro era o 10º mês do ano, não é? O nosso ano, ele tem 12 meses, e aí nós chegamos no 10º mês. E a Fabiana até falou que o tempo está passando bem rápido, que os meses estão passando bem rápido. Se não existisse o calendário, como é que a gente ia saber? Nesse calendário, a gente tem os dias e os meses. Os dias, as semanas e os meses, correto? Lembra aí da aula que a gente falou sobre o tempo? Olha só. No calendário tem dia, meses, semanas, não é isso? E aí eu tenho uma semana são 7 dias, o mês pode ser 30 ou 31 dias, fevereiro é o único mês do ano que tem 28 ou 29 dias.
E nesse calendário, os meses têm 12 meses. Os meses têm, não é? No calendário tem 12 meses, 365 dias ou 366 dias. E aí também é um tipo de tabela, não é? Essa tabela aí, ele nos auxilia na organização do nosso tempo. Tia Fabiana falou, olha, amanhã é sábado, depois é domingo. Chegamos aí no feriado, no final de semana. Tá vendo vocês? Vamos para a próxima página. Elementos de uma tabela. Na tabela, ele tem que ter o título. E aí, ele fez aí, ó, uma tabela que fala da população, não é? Na página 167 do livro Sucesso de Vocês, ele fala aí sobre o que deve obter nessa tabela. Olha só. E aí ele tem uma tabela da população do Brasil, que ele fala do crescimento populacional, ou seja, como houve aí um grande crescimento da população. Populacional significa o crescimento da população. Quantas pessoas aí nasceram, não é? Quer dizer que a população ela está crescendo. Com o passar do tempo, a população vem crescendo muito. Olha só. A tabela ela tem que ter o título, não é isso? E o título dessa tabela apresenta o conteúdo tratado na tabela. Qual é o conteúdo tratado nessa tabela? A população, não é isso? População do Brasil. Isso aí é o título, concorda? Ó. Aí tem assim, coluna, disposição vertical de informação. E aí, essa coluna aqui, ó, que ele tá mostrando. Não é isso? Essa coluna tá na vertical. Vertical. Estão lembrados aí de retas que a gente trabalhou? Retas horizontais, retas verticais. Essa tabela aqui tá na vertical. Linhas, que são isso aqui, ó. As nossas linhas. E aí, essas linhas estão na horizontal. Não é isso? E o que é que diz essa linha? Disposição horizontal das informações. E aí ele diz que em 1872, vamos lá, células, cada espaço em que a informação é passada. Esse espaço assim, ó, que ele dá, o nome disso é célula. E referência, local de onde a informação foi obtida. A fonte é um elemento fundamental para comprovar a veracidade da informação. A referência aí, nesse caso, ele diz que foi do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, ou seja, existe lá uma equipe que trabalha, certo? E que faz esse tipo de serviço, não é? Ele vai na casa das pessoas e vai fazer uma pesquisa dependendo do que o instituto ele quer saber. Então, a referência está relacionada ao local de onde a informação foi obtida. A fonte é um elemento fundamental para comprovar a veracidade da informação. Vocês também vão ver isso na televisão. Quando eles fazem a pesquisa, ele vai botar lá a fonte no final. A jornalista, ela geralmente não, todas as vezes ela vai dizer de onde vem a pesquisa, tá certo? Aí a gente tem o ano de 1872, com 9.930.478. Isso aí é o crescimento populacional. Em 1890, ele foi para 14.333.915 e olha que a população está crescendo. Em 1900, já aumentou mais, ele foi para 17.438.434. Em 1920, essa população foi para 30.635.605. Em 1940, essa população aumentou 41.236.315. Em 1950, depois de 10 anos, ela foi para 51 milhões
944.397 em 1960. Essa população cresceu, chegou a 70 milhões 992.343 em 1970. Não, em 1980. Olha só, gente, como ele aumentou aí, 121.150.573. Em 1991, essa população foi para 146 milhões, ou seja, ela aumentou 917.456. Em 2000, né, a gente está em 2020, há 20 anos atrás, ela cresceu e chegou a 169.590.693. E no ano de 2010, há 10 anos atrás, ela foi para 190.755.799. Olha que essa população, ela vem crescendo e muito, não é? A gente sabe aí que essa população, ela vem crescendo muito, não é? Agora a gente teve uma grande perda, não é? Perdemos muitos brasileiros com essa pandemia, com esse coronavírus, não é? Muitas pessoas morreram por conta dessa doença que chegou aí, destruindo, não é? Ainda sem uma vacina para essa população, a pandemia, ela está aí. A gente precisa continuar se prevenindo, não é? Porque não é brincadeira não, gente. Ela está aí de verdade, não é? A gente precisa tomar precauções todos os dias, não é? O hábito de higiene, né? Agora com essa pandemia precisa ser cada vez mais eficiente, não é? Lavar as mãos com água e sabão, estar sempre aí com álcool em gel, fazendo a higienização da mão. A questão de usar a máscara quando a gente precisar sair, não é? Porque a gente não sabe, porque não existe aí uma vacina, ainda não chegou uma vacina eficaz para acabar com esse Covid, com esse coronavírus. E por isso que a gente está ainda vivenciando essa pandemia, não é verdade? Por isso que a gente teve tanta perca, né, de pessoas. Quantas pessoas faleceram por conta dessa doença? Quem assiste os jornais, a gente vê todos os dias quantos noticiários vêm aí falando sobre esse Covid, sobre essa pandemia que a gente está enfrentando no ano de 2020, né? Pegou todo mundo aí de surpresa. Mas vamos seguir em frente. Olha só, na página 168, a gente vai responder o que está pedindo o quesito. Olha só, 168, tá certo? E agora a tia Fabiana vai fazer a leitura, você vai escutar e para a gente poder responder, tá bom? Leia o texto. Brasil reduz desmatamento na Amazônia. Outro problema que a gente está tendo, não é? A questão do Pantanal, que está aí sendo destruído pelas queimadas, não é? E o desmatamento, não é? É quando o homem, ele vai lá e destrói, não é? Ele derruba essas árvores, quando ele faz esse tipo de ação contra a Amazônia, ele tá lá, gente, destruindo, não é? Porque lá existem várias espécies de animais, de flora e da fauna, né? Flora que está relacionada às plantas e fauna que está aí relacionada ao variados tipos de, como é que eu posso dizer a vocês, de animais, não é isso? E aí a gente precisa muito de não fazer esse tipo de ação. Vamos lá. O nosso país viveu dias piores com desmatamento. Nos anos de 2000, viram a maior quantidade da primeira década em uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. A partir daí, o país viveu anos de redução com área desmatada, chegando a 6 mil quilômetros quadrados em 2010 e 5 mil quilômetros quadrados em 2015. As informações da notícia sobre o desmatamento na Amazônia podem ser representadas na forma de tabela. Vamos completá-la. E aí, ele pede para que a gente complete essa tabela.
de acordo com as informações obtidas sobre o desmatamento. Vamos lá? Olha só. E aí ele tem uma tabela, não é isso? Que tem um título. Qual é o título dessa tabela, tia Fabiana? Desmatamento na Amazônia. Ó, desmatamento na Amazônia. Correto? E aí, isso aqui é o título. Agora eu vou para os dados, não é isso? O ano e depois a área que foi desmatada em quilômetros quadrados. Desmatada, ou seja, que ela foi destruída, retirada, não é? A ganância do homem faz isso, viu, gente? Ele destruir, não é? Por conta do dinheiro, por conta de obter lucro, não é? Destruir aí a Amazônia. Mas aí ele esquece que a gente necessita, não é? Dessa fauna e dessa flora. Porque aí nós precisamos do quanto mais árvores eu tenho, melhor será meu ar, não é? Melhor nós respiramos, não é isso? Isso aí vocês vê na aula de ciência. Quando eu tenho meu ar puro, é porque eu tenho lá muitas árvores, não é isso? Melhor ar eu vou respirar. E cada animal ali, ele tem a sua função no meio ambiente, não é verdade? Vamos lá. No ano de 2000, olha só, no ano de 2000, correto? Ele teve aí 27 mil, não é isso? Aí, devastado. No ano de 2010, e aí você vai completar, tá certo? Ó, 2010, depois de 10 anos, 2010, depois de 10 anos, nós tivemos 6 mil de área devastada em quilômetros quadrados. E no ano de 2015, nós tivemos 5 mil, correto? Em área devastada em quilômetros quadrados, tá certo? Vamos ver também. Também podemos montar, com as informações do texto, um gráfico. Pinte o gráfico de barras abaixo com as áreas indicadas nas notícias. E aí a gente tem 2015, 2010 e 2000. Quem maior teve aí, a maior parte devastada, foi no ano de 2000, que ele teve 27 mil quilômetros quadrados. No ano de 2006, 6 mil. E no ano de 2015, 5 mil. Aí você vai pegar o seu lápis de cor e vai pintar, tá certo? Olha só, nós temos aí um gráfico. Lembra do gráfico que nós estudamos terceiro ano? Não é isso? E aí esse gráfico, ele tá na vertical, ok? Ele começou aqui, ó, com 1000. Depois ele foi para 5 mil, que foi no ano de 2015, correto? E aí você vai pintar. Pintou. Depois ele teve aí, aqui foi 5 mil, tia Fabiana, eu pintei. Agora 6 mil. 6 mil foi em 2010. E aí ele tá, não é isso? 2010. E aí você vai pintar. Tá aqui o 2010, tia Fabiana. Ó, 2010. Por último, ele tem 27 mil. Esse foi demais, não foi? É muita malvadeza com o nosso país. E aí a gente tá no ano de 2000, que deu 27 mil quilômetros quadrados. Correto? Você vai pintar onde tem 5 mil, 6 mil e 27 mil. E aí nós temos os 3 gráficos apresentados. No ano de 5 mil, tia Fabiana, no ano de 2015, tia Fabiana, ele teve 5 mil de área devastada em quilômetros quadrados. Já no ano de 2010, ele teve 6 mil, né, de área devastada de quilômetro quadrado. Mas no ano de 2000 foi o maior, foi 27 mil em área devastadas em quilômetro quadrado. Vamos agora para a página 169. Vamos lá?
página 169. Na página 169, ele diz assim, ó, realize uma pesquisa em sua sala de aula. Como a gente vai realizar essa pesquisa em sala de aula? Que a gente está fora. Mas vamos ver. Sobre a quantidade de aniversariantes de cada mês. Em seguida, registre os dados em uma tabela. E aí a gente precisa saber quantos aniversariantes fazem. Essa tabela tá aí com os meses do ano. A gente tem de janeiro a dezembro. Não é isso? Olha só, de janeiro a dezembro. Agora organize as informações apresentadas na tabela em um gráfico de barras. Essa atividade a gente não vai poder fazer agora, certo? Porque a gente não está na nossa sala de aula, tá bom? Vamos para a página 170, tá certo? Página 170. Virou e a gente chegou aqui, ó. Página 170. Vamos lá? O que é que diz na página 170? Você sabe o que são BRs? São rodovias federais que utilizamos para viajar pelo nosso país. Veja alguma das principais BR na tabela abaixo. Gente, nós temos aí várias BRs. Aqui no estado de Pernambuco, aqui em Recife, a gente tem BR sim. Chegando ali em Paulista, a gente já tem uma BR, né? Nós temos BRs que aí quando a gente tá lá andando de carro, de moto, de ônibus, essas BRs, elas são lá, existem lá para quando a gente for fazer viagem, ela lá existir para a gente poder caminhar com o nosso carro, no ônibus, na moto, seja lá em qualquer tipo de automóvel que a gente tiver. Nós temos aí algumas BRs, e aí ele fala BR-101, BR-104, BR-110, BR-116, BR-120, BR-122 e BR-135. Todas essas BR, elas têm uma extensão em quilômetros, não é isso? Na 101, ela tem 4.551. Tem BR que elas ultrapassa estado por estado. A BR de Pernambuco ultrapassou a BR da Paraíba. E ali, aquela BR, ela segue. A BR-104, ela tem 672 quilômetros. Já a BR-110, ela tem 1.091. A BR-116, 4.566. A BR-120, 966. A BR-122, ela tem 1.839. E a BR-135 tem 2.518. Vamos ver o que é que ele pede? Agora reorganize os dados da tabela, começando pela BR, com menor extensão, indo até a maior extensão. Ou seja, eu vou começar da menor, não é isso? Reorganize os dados da tabela, começando pelas BR, com menor extensão e indo até a maior extensão. Então, vamos lá. Vamos começar pelo menor, não é isso? Menor extensão. A menor extensão é a BR-104, porque ela tem 672. E aí você vai botar, ó, B maiúsculo para representar R maiúsculo, tá bom? Tracinho 104. Depois, vírgula, eu tenho a BR-120, B maiúsculo, 120, tracinho aqui, vírgula. A BR-120, ele tem 964. Começando do menor até a maior. A gente está fazendo aí numa ordem crescente. Depois eu tenho a BR-110. Quanto é que tem a BR-110, tia Fabiana? 1.091. Depois a BR-122. Ó, vírgula. Tia Fabiana vai colocar aqui embaixo, mas você vai continuar aí no seu livro, tá certo? Depois, BR-135. A BR-135, ela tem 2.518. Depois, a BR-101. Não é isso? A BR-101, ela tem 4.551. E, por último, a BR-116, que ela é a maior de todas, é isso? 4.566.
Aí, tia Fabiana, eu fiz na ordem crescente. Eu comecei do menor para o maior. Vamos lá para o próximo? Leia o texto e responda ao problema. Começando pela... Não. Leia o texto e responda ao problema observando a tabela. Adriana, a diretora de uma escola, fez um levantamento de quantos alunos foram levados ao zoológico. No primeiro ano, não é? Aí a gente tem uma nova tabela, ó. Correto? Uma nova tabela nós temos aí. Turma e quantidade de alunos, correto? Turmas e quantidades de alunos. Aqui eu tenho turma e aqui, tia Fabiana, eu tenho quantidade, tá certo? Eu vou abreviar assim. No primeiro ano, foram 25 alunos. No segundo ano, foram 30 alunos. Isso aí você já tem no seu livro. No terceiro ano, foram 32. Olha que o terceiro ano está ganhando aqui. No quarto ano, 27. Não, 37. Tem mais aqui. E no quinto ano, bora ver o que é que tem no quinto ano. 28 alunos. Correto? Aqui tem uma nova tabela, que aí fez uma pesquisa para a gente obter os dados. Vamos ver o que é que pede? Letra A. Que turma levou a menor quantidade de alunos? Menor. Vamos lá, que turma foi? Primeiro ano, 25 alunos. E aí você vai botar primeiro ano. Letra A. Letra B. Olha o que é que pede na letra B. Vamos lá? Que turma levou mais alunos? Olha que tia Fabiana falou. O quarto ano levou 37 alunos. Quarto ano. Letrinha C. O que é que pede na letrinha C? Quantas crianças o segundo ano levou a menos que o terceiro ano? Quantas crianças o segundo ano levou a menos que o terceiro ano? Ó, o segundo levou 30 e o terceiro levou 32. Para chegar em 32, eu preciso de quanto? 30, 31, 32. 2 alunos, tia Fabiana. 2 alunos. Não é isso? O segundo ano levou 30 alunos e o terceiro ano levou 32 alunos. Correto? Chegamos aí na página 170. Para casa, vai a página 171. Tá certo? Você vai fazer em casa a página 171. E a Fabiana vai colocar aqui, ó. Casa, página 171. Livro Sucesso Matemática, dia 2/10/2020. Correto? Terceiro ano. Marca aí no livro, tá certo? Para ninguém esquecer. Eu vou marcar aqui no meu livro. Eu gosto de marcar. Para eu não esquecer. Dia 2/10. E o que é que diz aqui, ó? Tia Fabiana vai explicar, tá bom? Os gráficos abaixo representam os mesmos valores. Eles mostraram a quantidade de gols que cada turma do terceiro ano da escola Criança Feliz fez no torneio interclasse. Não é isso? E aí a gente tem dois tipos de gráficos aí, não é? De maneiras diferentes, de formato diferente. Aí ele diz assim, ó, que turma fez o maior número de gols? Quantos? Porque aí nós temos turma A, B, C, D e E. Mas todas essas turmas são do terceiro ano. Aí, na letra B, ele diz assim, ó, organiza as informações do gráfico na tabela abaixo em uma sequência crescente. Ou seja, você vai começar do menor até chegar no maior, ordem crescente. Qual foi a turma que fez menos gol? Eu tô vendo aqui que foi a turma E. Então, você vai organizar aí na tabela. Turma E, 3 gols. Depois, qual é a outra que chegou? Ó,
E aí você vai procurar, tá certo? Tia Fabiana não vai dizer para não dar a resposta. Eu vou pedir para que você leia e você entenda o que tá pedindo aí, tá bom? E na próxima aula a gente volta para fazer aí o que, tia Fabiana? A correção. E quando é que a gente se vê? A gente se vê segunda-feira. Isso! Segunda-feira a gente tem um encontro marcado, tá certo? Aqui, com nossa aula novamente com tia Fabiana. Tá bom, meus amores? Olha só pro terceiro ano. Beijo, bom final de semana, que todo mundo fique na paz de Deus. Se precisar sair, se cuida, usa máscara, tá certo? Tem que se cuidar, tá bom, meus amores? Bom final de semana e segunda-feira, tia Fabiana está aqui novamente esperando por esse terceiro ano. Beijo para todo mundo do terceiro ano, beijo para as meninas aí, Yasmin, Vivian, Inaê, Natália, Sofia, Malu e beijo também para todos esses meninos. Beijo, meu terceiro ano. Tchau, tchau.